Tá começando a gravar ainda. Começou. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, doutor. É um prazer, a Lanute e todos os integrantes, né? A gente agradece muito a presença do senhor, por o senhor ter aceitado esse convite. Infelizmente, eu não estou conseguindo ligar minha câmera, peço perdão de antemão, mas nós da Liga estamos todos presentes e é uma honra ter o senhor conosco, viu? Desejo para o senhor uma boa Perfeito. aula e ao final a gente vai tirar as dúvidas, tá bom? Tá Fica à bom. vontade, passo a palavra para o senhor. Perfeito, viu? Obrigado pelo convite, tá certo? Sempre é uma. Eu gosto muito de ter esse tipo de atividade acadêmica, viu? Vocês podem contar comigo. Às vezes eu sou meio enrolado, às vezes meio sem horário, mas assim, eu gosto de fazer isso, tá? Não é desfeita nem nada do gênero. O Gabriel, espero que não tenha ficado magoado comigo, tanto que eu enrolei ele para responder, tá bom? Mas vamos lá, tá? Pessoal, quem não me conhece, meu nome é Fabiano de Mello, tá? Eu sou médico neurologista, tá? E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre morte cefálica, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, ela inteira. Vamos ver esse WhatsApp para não ficar incomodando. Pronto. Então vamos lá. Eu peço perdão aqui, a gente tá. Eu só queria confirmar se todo mundo está vendo a minha tela. Todo mundo está vendo a minha tela? Estamos sim, doutor. Perfeito, tá ótimo. Só ligar um cronômetrozinho aqui, só um segundo só. Então, hoje a gente vai discutir, tá? Quando eu falei, meu nome é Fabiano de Mello Peixoto, tá? Eu sou médico neurologista, tá? Eu fiz faculdade na Federal de Uberlândia, fiz a residência no HC de Ribeirão Preto e sou especialista em distúrbios vestibulares do equilíbrio, né? Uma raridade. Existem, se não me engano, 9 neurologistas no Brasil que são especialistas em distúrbios vestibulares do equilíbrio. Eu sou uma dessas pessoas. É porque ninguém gosta dessa área mesmo, tá? Não que eu seja especial, é porque é uma área meio ignorada mesmo, tá bom? Bom, pessoal, o que a gente vai discutir aqui, tá? Qual que é a nossa agenda, né, da nossa apresentação hoje? Eu vou trazer esse caso aqui da Jarry, tá? Que é um caso bastante interessante, que talvez seja o caso mais emblemático que a gente vai ter, para a gente ter uma noção dessa questão da morte cefálica, tá? A gente vai discutir sobre a importância da definição da morte, e vocês, eu acho que é justamente o motivo que a gente está fazendo esse simpósio aqui, vai falar um pouco sobre o histórico da determinação de morte cefálica, a nova resolução, e a gente vai discutir sobre o exame clínico, tá? Bom, pessoal, então começando, né? Quem que foi esse caso da Jarry McMath, né? Ela é uma menina negra de 13 anos, tá? Obesa nos Estados Unidos. Ela foi submetida a uma cirurgia para tratamento da apneia do sono em dezembro de 2013 e no pós-operatório teve um sangramento grave e acabou tendo uma parada cardíaca, uma PCR, né? Reverteu essa PCR a princípio dessa paciente, né? 2 dias após, né, o neurologista pediátrico intensivista descartou morte cefálica, declararam, desculpa, morte cefálica para essa paciente, e acontece que a família pediu, entrou com processo judicial e tudo mais, teve essa reavaliação, né, para ser avaliado por um outro neurologista, porque a família não estava aceitando esse diagnóstico de morte cefálica dessa paciente. O neurologista de Oxford confirmou que ela possuía critérios de morte cefálica, ela tinha um eletroencefalo e uma arteriografia que confirmava o diagnóstico, né? Lembrando que a gente falou isso em 2013, né? Por isso que eu trouxe esse caso bastante emblemático, justamente para a gente ter uma clareza do que é um tema que é meio trabalhoso, meio espinhoso para a gente lidar com isso às vezes, tá? A família conseguiu a transferência para essa paciente para Nova Jersey, né, onde já foi traqueostomia, gastrostomia. Durante 4 anos e meio, ela recebeu cuidados médicos e enfermagem por 16 horas por dia. A mãe abandonou o trabalho, continuou a pagar tratamento para essa paciente, né? E vocês sabem que o sistema médico nos Estados Unidos é um grande absurdo, né? Que é extremamente caro, né, para o paciente. E a gente só traz esse caso, né, justamente para ter essa clareza do, do que da importância de saber definir o que é morte cefálica, né? E aqui é uma declaração bem interessante da mãe, né? Que às vezes vai até confrontar um pouco sobre aquele aspecto que a gente teve, né? O conhecimento popular, né, enquanto conhecimento científico, né? Ela assim, ela estava quente, macia, ela não estava fria e dura que nem na morte, né? Então assim, ela não está morta, né? Só precisa de tempo, né, para melhorar. Que é basicamente isso, né? Que a gente sabe que o cérebro, né, basicamente ele acaba sendo responsável, né, como coordenador aí, né, de todas as funções, né? Não basta, né, você ter função dos outros órgãos se o cérebro não está ok, né? Bom, aqui são alguns artigos que vale a pena talvez vocês darem uma lida, tá? A princípio.
dessa paciente, tá? É bem interessante. Em 2018, ela teve um outro sangramento por falência hepática e acabou tendo um outro dano cerebral pela hipoxemia, e dessa vez ela realmente faleceu, e aí ela teve o segundo certificado de óbito, lembrando que ela teve o certificado de óbito. Primeira vez, né, em 2013, entrou com mandato judicial e conseguiu, né, permanecer dessa maneira. É essas absurdas que acontecem às vezes nos Estados Unidos. Bom, o que a gente aprende, né, acerca desse caso, né, que eu apresentei para vocês? A gente tem que entender que quando a gente está falando de morte cerebral, né, morte cefálica, a gente tá lidando, né, passando talvez um paciente em coma, né, a gente está lidando talvez muito bem com o espectro de doença, né, a gente vai ter aquele paciente que vai ter um cérebro que não vai ter nenhuma injúria, a gente vai ter aquele estado minimamente consciente, a gente vai ter o estado vegetativo persistente, a gente vai ter a morte cerebral, e a gente vai ter, né, que aqui basicamente a morte cerebral já é o que a gente está chamando de morte cefálica, né, que a gente vai ter o cérebro, às vezes, com uma estrutura ainda permanecendo, né, a gente tem uma estrutura ainda viável, vamos dizer, mas a função não, até naquele momento onde eu vou ter aquele, o cérebro necrótico, que ele vai estar liquefeito. Bom, para comentar, né, sobre um outro caso também, sobre essa questão da morte cefálica, né, esse caso do Valdemar, né, foi solicitada essa permissão para retirar o ventilador, né, quando ele já tinha sido declarado morte cefálica, mas aí foi feita essa solicitação para a família, a princípio, olha, a gente declarou morte cefálica, a gente vai retirar o ventilador dele, e na verdade, não tinha que solicitar isso, né, assim, essa foi uma conduta errada, tá? A princípio do médico assistente. Por que a gente traz isso aqui? Só para lembrar que morte cefálica é igual a óbito, né? Assim, um paciente que tem morte cefálica, ele faleceu. Inclusive, quando a gente preencher a declaração de óbito, não sei se algum de vocês já tiveram a oportunidade de lidar com isso, né? Quando a gente vai preencher a declaração de óbito, a hora do óbito é a hora que a gente realiza a morte cefálica, que terminou a morte cefálica, né? O protocolo, a análise, né, da morte cefálica, é a hora que a gente coloca a hora do óbito do paciente. Isso aqui, na verdade, é decorrente justamente dessa linguagem inadequada da equipe médica, né, de saber tanto lidar, basicamente, com a situação, né, com os familiares, também quanto lidar com a imprensa, né, certo? Bom, e qual que é a importância, né, da gente definir o que é morte cefálica? A gente precisa saber disso, porque a partir do momento que eu declaro uma morte cefálica para o meu paciente, é aquele momento que eu posso assim, olha, esse paciente aqui é a hora que ele pode ser enterrado ou até mesmo cremado. Eu vou falar que, olha, a partir do momento que o meu paciente foi declarado morte cefálica, eu vou dar início ao testamento do paciente, vou estabelecer ali a sucessória. Quando é um crime, né, é homicídio, né, se o meu paciente, por exemplo, teve alguma coisa, sei lá, uma mulher ela foi espancada pelo marido, né, e ela acabou morrendo, teve uma determinação de morte cefálica, acaba sendo homicídio. E talvez aqui os pontos mais importantes, quando a gente está, né, batendo nesse caso, assim, é restringir tratamentos fúteis, né, que a gente sabe que, infelizmente, nós, enquanto médicos, muitas vezes a gente tende a fazer alguns tratamentos fúteis. A gente, infelizmente, né, ou felizmente, nós temos que racionalizar a utilização de leitos de UTI, porque leite de UTI, a gente não tem leite de UTI suficiente para toda a demanda que existe, e talvez o ponto principal aí, né, da nossa discussão, é para a gente saber quanto se pode doar órgãos ou não. E talvez justamente esse questionamento de quanto se pode doar órgãos ou não é que surgiu talvez um pouco da preocupação do que é morte cefálica, beleza? Bom, me perdoe? Tá. Como que foi, né, a evolução do diagnóstico de morte, né? Em 1816, pessoal, existia-se o conceito de morte a partir do momento que eu tinha a falência cardiorrespiratória, né? E que é uma coisa meio óbvia, né? Se a pessoa em 1816 não conseguisse respirar, ela ia morrer. Então, o nosso conceito de morte vinha quando eu tinha uma falência cardiorrespiratória. Só que em 1955 surgiu o Bird, né? Esse ventiladorzinho, que se Deus quiser vocês não vão ter o prazer de conhecer, né? Que basicamente ele vai ser vai ser um respirador portátil, né, que consegue basicamente realizar as funções, portátil popularizado, na verdade, que vai conseguir realizar as funções do meu sistema respiratório, né? Então, esse conceito de falência cardiopulmonar não vai servir mais, né? Tanto que o pessoal acabou chamando isso de coma de passé, né, no termo francês especificamente.
Porque, né, basicamente, com o BIRD eu vou conseguir essa falência cardiopulmonar, a falência pulmonar, ela não vai ter mais sentido para a gente, tá? Em 1900, né, em 63, a gente começa a ter um pouco mais de definições do que vai ser uma morte cefálica propriamente dita, né? A gente tem o Robert Schwab, né, o critério dele, que ele vai falar que morte cefálica é quando tem pupilas dilatadas fixas, com ausência de movimentos espontâneos e ausência de reflexos, eu preciso ter uma apneia e preciso ter um eletroencefalo isoelétrico. Esse mesmo paciente, ele fez necrópsia de 90 pacientes em 1968, que preenchia esses critérios para ele, e mostrou que a autópsia mostrava necrose extensa do tecido cerebral. Então ele conseguiu falar assim, olha, se preenchesse nos critérios que eu estou falando para vocês, esse paciente ele vai ter uma necrose extensa do tecido cerebral, né? Esse Guy Alexandre, ele tem a definição dele, né, no simpósio de transplante, que fala midrese bilateral, ausência de reflexo, ausência de movimentos respiratórios, queda na PA com necessidade crescente de drogativo e o eletroencefalo isoelétrico. Como eu havia comentado com vocês, talvez no começo lá no slide, né, talvez assim, uma coisa importante, né, a determinação de morte cefálica, ela é importante porque a gente está discutindo principalmente a questão de transplante, né, e aqui mostra, né, a evolução associada, talvez, né, com essa história do transplante. Em 1954, a gente teve o primeiro transplante, em 62, o primeiro transplante de cadáver, tá, em 63, o primeiro transplante de fígado e pulmão. Bom, a primeira definição bem formal que nós temos, assim, bem publicada em artigo e tudo mais, vai ser a definição de 1968, do critério de Harvard, para definição de coma irreversível. E aqui é importante vocês verem, assim, que não era uma coisa simples, né, e era uma coisa que era bem revestida de preocupações, né, com preocupações, né, basicamente. Você pode ver que nessa definição nós tivemos um anestesista, cirurgião, 3 neurologistas, um neurocirurgião, um nefrologista, um advogado, um neurocientista, um fisiologista, um professor de saúde pública, um historiador e um etnicista, né, uma pessoa que estuda ética especificamente, tá? E o que os critérios de 1968 de Harvard falavam? É quando eu tenho um coma profundo, né, sem reflexo de retirada ao estímulo doloroso, quando eu tenho arreflexia, tanto cranial quanto espinhal, quando eu tenho apneia, quando eu desconecto meu ventilador por 3 minutos, quando eu tenho eletroencefalograma isoelétrico, quando eu excluo hipotermia ou drogas, e se eu vou repetir essa avaliação em 24 horas e ela permanecer, eu posso falar que meu paciente tem uma definição de coma irreversível e, consequentemente, de morte cefálica. Bom, aqui é importante, né, que é interessante você reparar a discussão que está falando assim, que é justamente assim, a gente está falando de coma irreversível, não necessariamente de morte, especificamente, né, porque aqui vem algumas palavras, né, dessa discussão do pessoal que teve, né, que é não tente, né, definir a morte, né, redefinir a morte, se concentra, o que é coma irreversível, né, depois eu queria aqui, seguro isso para vocês. Pronto. Existe e aqui é uma outra frase, uma outra preocupação, uma declaração de Sydney, da Associação Médica, o 22º Congresso da Associação Médica Mundial, essa declaração que eles ficaram preocupados acerca da definição de morte, e justamente, né, qualquer momento de morte cefálica, devido justamente a essa arrogância, né, que nós teríamos, né, de ressuscitar e tudo mais, até saber quando que vale a pena investir nesse paciente. Bom? E o que foi outros marcos legais que nós temos da definição de morte? Falei que era a definição de 1968, né? Em 1981, a gente teve esse comitê, né, de estudos de problemas éticos na medicina e biomédicos e comportamento, né, que fala basicamente que definição de morte é uma cessação irreversível das funções circulatórias e respiratórias ou uma cessação irreversível de todas as funções de todo o cérebro, incluindo o tronco cerebral. E aí, em 1994, a Academia Americana de Neurologia, ela vai definir como coma não reversível, morte cefálica, o coma ou irresponsabilidade na ausência de troncos, ou na ausência de reflexo de tronco e apneia. Importante que na colocar nessa versão de 1994, ela não colocava como teste confirmatório sendo necessário, não precisava ter esse teste confirmatório. Em 2007, né, a gente vai ter esse conceito de bioética, né, que é uma definição até mais bonita, a princípio, mais abrangente, mais holística, que é
a perda, né, total da função cerebral é igual à morte, porque o organismo não pode mais estar relacionado com atividades laborais, atividades do dia a dia, que define, né, aquela questão de estar vivo, das coisas vivas. E no Brasil? O que foi, né, qual que é a história da evolução do Brasil, né? Em 1883, a gente teve o primeiro critério, que foi feito pelo Estado das Clínicas da USP São Paulo. Em 86, o segundo critério local consciência da UFPR. Importante, assim, a UFPR é um centro de pesquisa extremamente importante, com uma de exponencial, assim, de ter pesquisador muito importante nessa questão de morte cefálica. Em 91, a gente tem o primeiro critério nacional do CFM, em 97, o segundo critério nacional do CFM. Em 98, a gente vai ter os critérios para a realização de eletroencefalograma de morte cefálica. Em 2017, as diretrizes para utilização de Doppler transcraniano, tá? Em 2012, desculpa, em 2017, me perdoe, as novas diretrizes que nós tivemos, né, que a gente vai discutir justamente, eu acho que o principal motivo é a gente trazer essas novas diretrizes, tá? Aqui eu trago esses slides aqui, talvez não vai estar muito legal para vocês verem, mas basicamente é uma comparação entre o que nós temos, tá, no Brasil com outros países, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, tá, eu preciso ter um ou dois eu posso ter um médico, um exame apenas de avaliação, tá? Com uma realização de 0 a 6 horas entre intervalo é o suficiente, tá? Aqui vocês podem ver, depois eu vou mandar esses slides para vocês, tá? Vocês podem olhar país por país sobre como que a determinação do exame de morte cefálica. A Suécia, Suéden, né? Suéden, acho que é Suécia. Aqui, só para citar esse caso aqui, você precisa ter somente um médico, tá certo? Você precisa, não é necessário você fazer um exame confirmatório, você tem que fazer o teste apneia e tudo mais, mas você não precisa fazer o exame confirmatório, por exemplo, um Doppler, um eletroencefalograma, não é necessário para fazer lá para determinar a morte cefálica. Bom, e a nova resolução do CFM de 2017? O que nós temos, né? Ela coloca que torna obrigatório, tá, a realização de morte cefálica em todo paciente que eu suspeito que meu paciente tenha morte cefálica. E como que eu vou suspeitar que o paciente tem uma morte cefálica? Basicamente, se eu tiver diante de um coma não perceptível, uma apneia persistente desse paciente. E ela traz algumas coisas aqui que eu vou discutir mais para frente, justamente essa questão aqui, ó, qual que é a temperatura, qual que é a temperatura corporal mínima, como é que é a questão da segurança no teste apneia. Teste apneia é extremamente traumático, pessoal. Eu gosto de contar historinhas para vocês não esquecer, para a gente não esquecer, tá? Não sei se alguém teve oportunidade de presenciar um teste apneia, tá? Mas teste apneia às vezes não é simples. No meu segundo ano de residência, quem fazia as testes de morte, você fala que geralmente era o residente, nós que fazíamos, né? E geralmente o nosso plantão noturno é muito agitado e tudo mais. Aí eu lembro que tinha uma morte cefálica para a gente fazer um teste de morte cefálica para fazer na CTI, lá da unidade de emergência. E eu fui fazer esse teste, assim, umas 3 da madrugada, sabe? Eu falei vou adiantar o plantão do amigo da madrugada, vou fazer esse teste 3 horas da madrugada. Durante o teste, eu apnei o paciente, assim, eu fiz todo, estava tudo negativo e tudo mais. Eu tirei para fazer o teste apneia, em questão de 1 minuto o paciente estabilizou, foi tempo de eu recolocar o tubo, aumentar na hora do paciente, o paciente parou. Então, assim, teste apneia não é legal, tá bom? Isso acontece, apesar de eu ter um pouco de vergonha disso, isso acontece. Vai discutir sobre a questão de hipernatremia, né, ou a questão de uso de drogas depressoras do sistema nervoso central, sobre intervalo mínimo, né, vai reduzir o intervalo, que a gente vou mostrar para vocês, e vai falar também sobre os critérios de capacitação dos médicos responsáveis pela realização dos testes, tá? Hoje, né, não antigamente tinha necessidade de ser um neurologista, hoje não é mais, tem um curso, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, né, ele determina, né, que o protocolo de morte cefálica deve ser iniciado em todos os pacientes com coma não perceptivo, tá certo? Na ausência de atividade supraespinhal e apneia persistente, que preenche os seguintes pré-requisitos, né? Desculpa aqui, determinação da morte cefálica. Se eu tiver uma lesão encefálica de causa conhecida e irreversível, né, capaz de causar a morte, se eu tenho ausência de fertores tratáveis, eu tenho que ter uma observação no mínimo de 6 horas,
de maneira geral, só que eu vou fazer 24 horas na encefalopatia hipoxia-isquêmica, ou após, se o meu paciente está com medida de hipotermia, preciso garantir que o meu paciente tem uma temperatura corporal maior que 35 graus Celsius, uma saturação maior que 94, uma pressão arterial maior que 100, uma pressão arterial média maior que 65, e menores de 16 anos, a gente vai ter essa tabelinha aqui de recomendações, como vai ser a PAS, a PAM do nosso paciente. Bom, o que é obrigatório para eu falar em morte cefálica no Brasil? Né? Eu preciso ter 2 exames clínicos que confirmam que meu paciente tem uma coma não perceptivo e ausência da função de tronco, e eu preciso ter um teste de apneia, apenas um teste de apneia que confirme a ausência de movimentos respiratórios após a estimulação máxima dos centros respiratórios. Além disso, o exame complementar que comprove a ausência de atividade encefálica. Pode ser tanto eletroencefalograma, como arteriografia, como SPECT, como Doppler transcraniano. E quem pode fazer a prova de morte cefálica? Deve ser realizado por 2 médicos diferentes, e cada médico deve ser capacitado, e esses médicos precisam ser capacitados. Hoje a gente não tem mais a limitação de qual é a especialidade que pode fazer esse teste. Ampliou bastante quais são as pessoas que podem fazer o teste de morte, a prova de morte cefálica. Então, quem que vai ser? Esses médicos que tenha pelo menos 1 ano de experiência no atendimento de pacientes em coma e que tenha acompanhado e realizado pelo menos 10 determinações de morte cefálica, né? Se você não tem isso, você pode usar um curso de capacitação para determinação de morte cefálica, que é fornecido pelo CFM, pela AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, pela Academia de Neurologia, e pelo menos um desses médicos, né, capacitados a ser especialista em medicina intensiva ou medicina intensiva pediátrica, neurologia pediátrica, neurocirurgia ou medicina de emergência. Tudo bem até agora, pessoal? Tranquilo? Vocês estão me escutando? Estou falando sozinho. Alguém deu sinal de vida. Tá tudo certo, doutor. Beleza. Tá ótimo. Então vamos lá. Bom, o teste de apneia, né? Antigamente, né? A gente tinha que fazer 2 vezes. Hoje a gente só vai fazer somente um teste de apneia. E a gente precisa comprovar os índices de movimentos respiratórios quando eu tenho uma hipercapnia. Após uma hipercapnia. O que é isso? Basicamente, se eu tiver um PaCO2 maior que 55 milímetros, né? Aí, basicamente, se eu tenho situações clínicas, né, que podem cursar com ausência de movimentos respiratórios, de causas cranianas ou farmacológicas, por exemplo, um paciente tem um bloqueio neuromuscular, vai ser vedada a realização desse teste até a reversão, tá bom? Né, se você tem paciente que tem alterações morfológicas, orgânicas, congênitas ou até mesmo adquiridas, a gente pode realizar esses exames de reflexo de tronco do lado não alterado e a gente vai descrever. O que isso quer dizer? Por exemplo, o reflexo fotomotor, por exemplo, a pupila, se eu tenho um paciente que não tem um globo ocular. Antigamente, no antigo protocolo, a gente tinha um pouco de dificuldade de descrever isso, que as pupilas do paciente eram medriáticas, não reagentes. Hoje está melhor definido, tá? Outro exemplo comum é paciente, por exemplo, que tem lesão de tímpano, né? Se eu tenho uma lesão timpânica, eu não posso fazer prova calórica. Antigamente a gente tinha um pouco de dificuldade nisso, hoje nem tanto, hoje simplificou bastante, tá bom? Bom, isso aqui é somente uma questão técnica, mas não vamos me preocupar com isso. Vamos falar sobre o exame clínico, tá bom? Bom, quando a gente está falando de exame clínico, eu estou falando que é uma paciente que tem um coma não perceptivo. O que é um coma não perceptivo, pessoal? É o estado de inconsciência permanente, né, com ausência de uma resposta motora supraespinhal a qualquer estimulação, tá? Isso é importante, resposta motora supraespinhal. Particularmente dolorosa intensa, tá? Que eu vou fazer na região supraorbitária, no trapézio e leito unguial dos 4 membros. Eu posso ter, né, se eu tiver uma atitude de descerebração ou decorticação, vai invalidar o diagnóstico de morte cefálica desse meu paciente, tá? O que eu posso ver, às vezes, pessoal, é reflexo tendinoso profundo, movimento de membro, atitude opistótona, flexão de tronco, umas outras coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? E esses achados, eles não vão invalidar, a princípio, o diagnóstico de morte cefálica, tá? Eu estou reforçando isso, justamente essa frase aqui, ó. É a ausência de uma resposta motora supraespinhal.
Existem alguns reflexos, pessoal, que nós temos reflexos espinhais. Por exemplo, o colono de Aquileu, né, que eu imagino que vocês saibam. Aquilo não é uma resposta motora supraespinhal, tá bom? E eu vou ter que ter essa ausência de resposta motora quando eu vou fazer um estímulo doloroso em região supraorbitária, tá? No trapézio e no leito ungueal. Aquele negócio de fazer estímulo externo, não se faz mais isso, tá? A gente vai estimular trapézio. Se algum de vocês me encontrar no hospital, que tiver curiosidade, eu mostro direitinho para vocês como que é feito o estímulo, e a gente pode até comparar, vocês vão perceber que a dor no trapézio é muito pior do que dor justamente no externo, tá bom? Ó, eu lembro que eu falei isso aqui, resposta motora supraespinhal, porque nós temos algumas respostas que a gente pode ter que não são respostas supraespinhais, são respostas espinhais, tá? A gente vai ter a questão de automatismos, alguns reflexos, que vão ser decorrentes desses centros geradores medulares, tá bom? E que, assim, isso é decorrente da perda de de trato córtico espinhal e bulbo espinhal, e aqui está uma série de reflexos que eu posso ter que são espontâneos, que não invalidam o diagnóstico de morte cefálica, tá bom? Quais são esses reflexos? Por exemplo, Babinski, né? Se eu botar uma resposta extensora ou flexora plantar, isso é reflexo medular, né? Então, isso não vai invalidar o diagnóstico de morte cefálica, tá? Se eu tenho alguns abalos, isso não vai acontecer, por exemplo, mioclonia. Se eu vou ter um respiratório, se eu vou ter contração do quadríceps, eu posso ter um reflexo de abertura ocular, isso não vai invalidar, tá bom? Se eu ter alguns movimentos periódicos da perna que lembra movimentos periódicos de membros, tá? Isso não vai invalidar, beleza? E talvez o caso mais grave é justamente o reflexo de Lázaro, que eu queria mostrar para vocês, tá? Todo mundo tá vendo minha tela? Vou colocar um vidinho para vocês, tá bom? Essa criança aqui está morte cefálica, tá? Isso aqui é um reflexo de Lázaro que vocês vão ver. Esse aqui tá cometendo uma bola fora, mas que é neurocirurgião, pessoal, se dá um desconto. Neurocirurgiões é mais bobo do que os outros, tá bom? Certo? Pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Esse é um reflexo de Lázaro, beleza? Então, assim, isso não quer dizer especificamente que meu paciente, né, tem algum reflexo subespinhal. Isso é basicamente o reflexo espinhal, tá bom? Bom, eu falei, né, basicamente essa questão do coma aperceptivo, né? Agora a gente vai discutir justamente a ausência de reflexo tronco cerebral. Quais são os reflexos tronco cerebral que nós vamos testar? A gente vai testar o reflexo fotomotor, o reflexo córneo-vertebral e o reflexo óculo-cefálico, que é o reflexo fotomotor. Basicamente, eu vou fazer estímulo, tá, numa pupila do meu paciente e ver se vai ter a constricção desse olho, tá? Ver se vai ter um reflexo fotomotor, tá bom? A gente vai ter, teoricamente, uma pupila fixa, que não vai ter estímulo à resposta, estimulação luminosa intensa, e é para fazer intensa mesmo, tá? E eu posso ter uma pupila, toma cuidado, pessoal, que às vezes é muito comum a gente chamar, essa pupila está anisocórica, porque uma está diferente do outro, mas às vezes é só uma pupila discórica. O que é uma pupila discórica? É que o contorno dela é um pouco irregular, tá bom? E eu posso ter diâmetros variáveis ou até diâmetros assimétricos. A ausência do reflexo córneo-palpebral. O que é o reflexo córneo-palpebral? Basicamente, é quando você faz um estímulo com uma gase, né, ou até mesmo com soro fisiológico, na córnea do meu paciente, e ele vai fazer o piscamento. Então, o que é a ausência? Quando que eu vou constatar a ausência do reflexo córneo-palpebral? Quando eu não tiver a resposta de piscamento, a estimulação direta no canto lateral inferior da córnea, com o gotejamento de soro fisiológico gelado ou com algodão embebido.
Quanto que a gente vai escolher soro fisiológico ou algodão embebido? Se for um paciente que é possível doador de córnea, você não vai ficar cutucando com uma gase na córnea, né? Assim, não tem sentido, você vai lesar, não vai ficar legal. Nós muitas vezes fazemos o estímulo com soro fisiológico gelado, tá? Ou com soro fisiológico normal, não necessariamente precisa ser gelado, não. E a ausência do reflexo óculo-cefálico, que é o sinal, né, do reflexo do óleo de boneca, né, que o pessoal fala. O que é isso? Quando eu fizer um movimento quando eu fizer uma movimentação da cabeça do meu paciente no sentido lateral, tá? No sentido vertical, o olho vai acompanhar a cabeça do meu paciente. O olho ele não vai ficar para trás e ter esse movimento de correção, tá bom? Importante aqui se falar, né? A gente não vai realizar esse teste em pacientes sem lesão de coluna cervical, tá bom? A gente não vai fazer isso, tá? Lembrando do reflexo fotomotor, a gente vai fazer, né? A gente pode ver a pupila aqui do paciente, aqui é um olho um pouquinho mais escuro, né? Aqui a gente consegue ver mais claro, que basicamente vai fazer o estímulo, né? Com a luz no determinado olho, né? Ele vai lá no tronco cefálico, no Pudil Edgar, o Westphal, e vai fazer o reflexo fotomotor direto e o consensual. A gente vai testar tanto no olho de cá e no olho de cá. Tem um pessoal, se vocês lerem isso em livro, tiverem curiosidade, vocês vão ver que a recomendação é de fazer, inclusive, com oftalmoscópio. Você colocar o oftalmoscópio e olhar para você ver se não tem uma mínima retração da pupila, tá? Que às vezes o oftalmoscópio consegue ver. No dia a dia, a gente não faz isso, tá? O reflexo córneo-palpebral, basicamente, você vai pegar um algodãozinho, um chumaçozinho e fazer um toque aqui no canto aqui, né, da íris aqui, né, entre a íris e a córnea, beleza? Que basicamente vai ter uma aferência, né, pelo trigêmeo, com uma eferência pelo nervo facial que vai passar no tronco, tá? É interessante vocês saberem, né, esses reflexos, a gente está testando diferentes níveis de tronco, tá, pessoal? O reflexo fotomotor, eu vou estar falando de mesencéfalo, tá certo? O reflexo córneo-palpebral, eu estou falando de ponte, tá? E o reflexo óculo-cefálico, eu estou falando, na verdade, da transição bulbo-pontina, tá? Quase bulbo mesmo. O que é o reflexo óculo-cefálico? Basicamente é isso. Quando eu faço o movimento da cabeça, o olho do meu paciente fica fixo, tá? Esse aqui estando intacto, né? A função do meu tronco. Quando eu tenho uma alteração no meu tronco cefálico, se eu giro a cabeça, o olho vai junto, né? O famoso reflexo dos olhos de boneca, beleza? Uma outra maneira que a gente pode testar o reflexo óculo-cefálico, que a gente vai testar, inclusive, de maneira geral no nosso paciente com suspeita de hemorragia cefálica, é o reflexo à prova calórica. Como que nós fazemos? Né? A gente, primeiramente, vai fazer a otoscopia do meu paciente para assegurar que não tem uma perfuração do tímpano, porque se tiver perfuração de tímpano, isso vai invalidar a realização, não vai invalidar, vai impossibilitar a realização dessa prova. Eu vou fazer um estímulo, vou elevar a cabeceira do meu paciente a aproximadamente 30 graus. Por que a gente faz isso? Porque o meu canal horizontal do meu labirinto, ele está um pouquinho angulado para 30 graus, então a gente coloca essa elevação para tentar horizontalizar ele, tá bom? E a gente vai fazer esse estímulo, vai observar durante um minuto, a princípio eles têm alguma resposta, eu vou esperar 3 minutos a gente testar do outro lado. Qual que é esse estímulo? Eu vou fazer em torno de 50 a 100 ml de solução fisiológica gelada a 5 graus Celsius, tá? Basicamente, vou fazer a otoscopia de uma paciente, vou pegar uma seringona de 60 ml que tem lá no CTI, vou aspirar um soro gelado e vou colocar dentro do ouvido do nosso paciente. Vou fazer essa prova, injetar 60 ml dentro do ouvido do meu paciente. Muitas vezes a gente usa um extensorzinho, sabe? Aquele extensor de equipo, a gente pega uma sonda uretral e corta um pedacinho dela para conseguir fazer esse estímulo, tá? Quando eu tenho o reflexo tá preservado, tá? Eu vou fazer um estímulo, o meu olho ele vai desviar para um determinado lado. Não vamos discutir sobre qual lado que ele vai desviar, mas o olho vai desviar para um determinado lado, dependendo do meu estímulo. Se eu tenho uma alteração no meu tronco encefálico, eu vou fazer estímulo calórico e basicamente não vai ter, ele vai ficar parado aqui no meio, não vai fazer nenhuma diferença, tá? E por final, né, talvez o reflexo mais baixo que a gente vai testar, que é o reflexo lá no bulbo mesmo, é o reflexo da tosse, que a gente vai testar. Uma maneira que a gente pode testar é fazendo estímulo no tubo do meu paciente, mexendo um pouquinho, ou quando a gente vai fazer o teste de apneia, quando a gente vai colocar a
a fonte de O2, ela acaba também testando o reflexo da tosse. Bom, né, o que é o teste da apneia? Né? Primeira coisa, quando a gente vai fazer o teste da apneia? Pessoal, a gente precisa ter que meu paciente tem uma temperatura maior que 35 graus Celsius, uma saturação de O2 maior que 94, ele tem que ter uma PAS maior que 100 e uma PAM maior que 65, tá? Antigamente, pessoal, ele tinha esse absurdo aqui, tá? Que eu deveria que meu paciente precisava ter uma FO2 de 100% no mínimo. Ah, tá. Antes de eu fazer o teste de apneia, só comentando isso com vocês, eu preciso ligar, meu paciente vai estar no ventilador, eu vou ter que colocar uma FO2 de 100%, tá? Durante 10 minutos, para eu conseguir atingir uma PA2 no mínimo, PaO2 no mínimo, de 200 milímetros de mercúrio, tá? E eu vou ter que ter uma gasometria com PaCO2 entre 35 e 45. Isso aqui, pessoal, dependendo do paciente crítico, é extremamente difícil você conseguir, principalmente essa PaCO2 entre 35 e 45, tá? Antigamente, se você não tivesse esse PaCO2 entre 35 e 45, antes de você iniciar o teste de apneia, você invalidava totalmente o teste de apneia. Só para reforçar, eu vou fazer o teste de apneia, eu vou garantir esse pré-requisito de temperatura, de saturação, de pressão arterial sistólica, de pressão arterial média, vou colher uma gasometria do meu paciente para eu ver como que está a PO2, né, e a PaCO2 do meu paciente, vou fazer o teste de apneia e depois eu vou colher novamente a gasometria para ver se ela conseguiu atingir aquela PaCO2 mínima sem eu ter um estímulo respiratório do meu paciente. Sem ter a questão respiratória, sem a gente evidenciar uma respiração do meu paciente. Então, o que mudou? Né? Isso era como estava descrito previamente. Hoje, o que mudou? Eu preciso ter uma ventilação com FO2 de 100% por no mínimo 10 minutos, tá? Idealmente atingir uma PaO2 igual ou maior que 200 milímetros de mercúrio e PaCO2 em 35 e 45. Idealmente, não mudou essa questão de ser pré-requisito. Como que a gente faz, tá? Para vocês terem essa curiosidade. Vou lá fazer a minha morte cefálica. Comecei a fazer meu protocolo de morte cefálica. Aquela questão de fazer estímulo doloroso, avaliar reflexo, a fazer a prova calórica. Isso vai gastar 10 minutos ou até mais, tá? Então, a gente chegou no nosso paciente, a gente já coloca o ventilador lá com uma FO2 de 100% e vai fazer o teste, e vai fazendo os testes. Quando a gente chega no teste apneia, que é no final do teste clínico, no exame clínico, a gente já vai conseguir essa PaO2 maior que 200 milímetros de mercúrio, tá? Lembrando que isso é uma gasometria arterial. Bom, como que a gente vai fazer? A gente vai instalar o oxímetro digital no meu paciente, a gente vai monitorizar para ver se ele não vai desaturar durante o meu teste. Vou colher uma gasometria arterial inicial, idealmente, né, por cateterismo arterial. O que é isso? O paciente está com uma pressão arterial invasiva, que a gente chama de uma PAI, e fica mais fácil você extrair, tá bom? Eu vou desconectar a ventilação mecânica do meu paciente, e vou estabelecer um fluxo contínuo intratraqueal, tá? De no mínimo 12 litros por minuto. O que eu vou fazer? Vou pegar ao ponto de O2, vou ligar numa sondinha de aspiração daquelas flexíveis e vou introduzir pelo tubo traqueal do meu paciente, pelo meu tubo traqueal, para garantir que está lá próximo da minha carina, tá? E vou manter, 6 milímetros, 6 litros por minuto, me perdoe, pessoal, 6 litros por minuto, tá? Se, porventura, não tiver essa possibilidade de ter um catéter intratraqueal, que às vezes tem um paciente que, por exemplo, paciente que está com Covid, né, eu não vou desconectar ele do aparelho, porque, assim, às vezes é um paciente grave. Eu posso usar o tubo T ou até mesmo o CPAP. Durante esse teste que eu estou fazendo, eu vou observar se tem, vou ficar bastante atento no tórax do meu paciente, vou observar se não tem nenhum movimento respiratório aí, por torno de 8 a 10 minutos, né, a gente vai prever nesse PaCO2 de 3 mmHg por minuto em adulto, 5 mmHg por minuto, e depois desse tempo eu vou colher uma gasometria arterial final e vou reconectar na ventilação mecânica. Quanto que eu vou interromper, né, esse meu teste? Se meu paciente tem um PAS menor que 100, ou se é um PAM menor que 65, se meu paciente evoluiu com uma hipoxemia, ou se meu paciente teve uma arritmia cardíaca durante esse teste. Acredite, o teste apneia, pessoal, é um teste que gera muito estresse no paciente. Tipicamente, as pessoas assim, nossa, mas o paciente não vai ventilar, né, não vai estar ventilando, só vai estar oxigenando, né, especificamente. Mas para a questão da dessaturação, você garantir, tá, um catéter intratraqueal próximo da carina com 6 litros por minuto é o suficiente para o meu paciente
não de saturar, garanto para vocês, tá? Mas, se eu tiver que interromper o meu teste, que nem eu fiz lá, que eu contei o primeiro caso para vocês, a gente vai tentar colher uma gasometria do meu paciente e reconectar no ventilador. Porque, dependendo, mesmo que eu não consiga concluir o meu teste lá nos 8, 10 minutos, tá? Às vezes, eu já atingi uma PaSO2 necessária para eu provar que meu paciente tem critério de morte cefálica. Bom, quando que eu vou falar que meu paciente tem um teste de apneia positivo? Ou seja, né, que vai corroborar a ideia de morte cefálica. Se eu tiver uma PaSO2 maior que 55 milímetros de mercúrio, tá? Sem movimentos respiratórios, mesmo que o teste tenha sido interrompido 10 minutos antes. Isso aqui é importante, pessoal. O PaSO2 é de 55 milímetros final superior, né? O PaSO2 final superior maior que 55 milímetros de mercúrio. Por isso que está escrito aqui, só, prever a elevação de 3 milímetros de mercúrio por minuto. Suponha que o meu paciente está com o PaSO2 antes de eu fazer o teste, né, que é naquela gasometria inicial, de 45, né? Basicamente 45, limite superior. Até 55 é 10. Então, teoricamente, em 4 minutos, né, vamos assim dizer, ele já deve ter atingido, né, esse meu teste, esse mínimo necessário para eu confirmar que o meu paciente tem o teste da apneia veio positivo, tá? É daí que vem a ideia da gente, às vezes, ter que interromper antes, ter um pouco mais de clareza qual que é o melhor momento para interromper. Quanto que vai ser inconclusivo se eu tenho um PaSO2 menor que 55 milímetros de mercúrio sem movimentos respiratórios, e meu teste vai ser negativo quando tiver um movimento respiratório com qualquer valor de PaSO2, tá bom? Eu tenho certeza que a pergunta vai falar assim, doutor, é comum o teste de apneia vir negativo? Nunca isso aconteceu, tá? Isso é raríssimo, tá bom? Se o paciente já chegou no teste de apneia, que é o último teste que a gente faz, tendo passado, vamos assim dizer, tendo preenchido o teste de morte cefálica em todos os testes anteriores, com certeza o teste de apneia vai ser positivo. Ou no mínimo, né, ou no máximo inconclusivo. Mas assim, o teste negativo ele é raro. E doutor, e se ele respirar um pouco assim? Eu vou ver? Você vai ver, tá? A incursão respiratória desse paciente é uma incursão, o relato é como incursão respiratória extremamente ampla, tá? Não vai ser coisa sutil, tá bom? Bom, o que eu falei para vocês, né, a gente tem aquelas formas alternativas, né, que a gente vai conectar um tubo T utilizando um CPAP, né, ou se eu tiver um ventilação invasiva, por exemplo, um BiPAP, mantendo esse fluxo, mas isso não importa para vocês. Bom, então, confirmei isso. Lembra que no Brasil eu preciso de 2 testes, dois exames clínicos, um teste de apneia e um exame complementar. Quais são os exames complementares que nós podemos ter, tá? Quais exames complementares a gente pode fazer para confirmar, a princípio, o critério de morte cefálica? A angiografia cerebral, né, ou arteriografia cerebral, que nela, quando eu injetar o contraste, eu vou ver que não tem nenhum contraste, quando eu injetar o contraste nas carótidas, eu vou ver que não vai subir contraste para a carótida interna, tá? E nem na basilar. Eu posso fazer um eletroencefalograma, que eu vou ter uma ausência de atividade cerebral acima de 2 microvolts. Eu posso fazer um Doppler transcraniano, que eu vou ter um fluxo diastólico reverberante, pequenos piscos sistólicos, esse é o critério. Ou eu posso fazer uma cintilografia com espectro cerebral, que vai ter uma ausência de perfusão ou metabolismo, tá? O Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, Neurosonologia, a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, cada sociedade, né, ela vai ter bem descrito o que você vai fazer. O que a gente faz tipicamente? Depende muito do que o serviço disponibiliza. De maneira geral, eletroencefalograma é para todo mundo, tá? Assim, vai ser para todo mundo. O Doppler transcraniano, ele é utilizado mais em alguns serviços que têm mais vivência de Doppler transcraniano. Beleza? E o segundo exame clínico, pessoal, é necessário um outro médico, né? Não precisa realizar o teste de apneia. Não necessariamente precisa ser aqueles médicos que a gente citou, né? Aquele neurologista pediátrico, intensivista, né, que eu tinha comentado com vocês, pode ser um outro médico que tenha esse treinamento, tá, importante, seja um médico que tenha treinamento, seja por relato de ter realizado 10 testes em um ano, ou então fez o curso de capacitação, beleza? E a gente vai repetir dependendo, né, da faixa etária do paciente. De 7 dias até 2 meses, a gente vai esperar 24 horas, de 2 a 24 meses, de 2 a 24 meses, em completo 12 horas, e se meu paciente vai ter mais de 24 meses, o intervalo mínimo é de 1 hora, tá? Você pode fazer 1 hora, 2 horas a princípio, tá bom? Importante,
comunicar. Só para a gente voltar aqui, só queria comentar um negocinho aqui com vocês, que agora que eu me lembrei. Nós temos algumas drogas que elas podem, tá, serem mimetizadoras de um paciente de um coma cerebral irreversível. Por exemplo, meu paciente está utilizando, suponhamos, um paciente meu com insuficiência renal está usando, por exemplo, fenobarbital, né? O fenobarbital tem excreção renal, tem hepática, na verdade, na verdade, é só metabolização hepática, foi péssimo esse exemplo. Então, vamos citar o exemplo. Meu paciente com insuficiência hepática utilizou fenobarbital. Esse meu paciente vai ter metabolização hepática, a gente não sabe se esse fenobarbital está realmente provocando aquela depressão desse paciente. Então, a gente vai optar por algum exame complementar que não seja influenciado por aquela droga que pode estar confundindo. O que isso quer dizer? Se meu paciente, por exemplo, está usando fenobarbital, se meu paciente está usando midazolam, se meu paciente, por exemplo, está usando alguma outra droga que pode ser depressora do sistema nervoso central, eu vou usar, por exemplo, angiografia cerebral, porque é fluxo, né? Fenobarbital não vai mudar o fluxo sanguíneo cerebral do meu paciente, beleza? Ou o Doppler transcraniano. Bom, como que vai ser a comunicação aos familiares, né? A gente vai, né, esclarecer adequadamente, né, de forma clara e inequívoca, o que é morte cefálica e como que a gente determina. A gente pede, né, se os familiares quiserem, a gente pode permitir a presença de médico de confiança da família, né, desde que a demora não inviabilize o diagnóstico, e a gente vai evitar induzir ou entrar na questão de doação de órgão, tá? Quem, teoricamente, faz essa comunicação de doação de órgão e tudo mais, pessoal, é um segundo equipe, é um segundo pessoal que é a organização de pesquisa de órgão, ou dentro do hospital tem um pessoal que faz isso. Você não vai achar, olha, parabéns, assim, olha, infelizmente sua mãe faleceu, teve morte cefálica, você quer doar o órgão dela? A gente não vai fazer isso, a gente vai só vai a gente apenas vai dar a notícia, vai explicar para o paciente, falar como que é a determinação de morte cefálica, e depois vai ter um segundo momento que a equipe adequada vai vir discutir sobre a doação de órgão, beleza? Então, beleza, pessoal, só para a gente deixar um pouquinho mais, só para a gente organizar, né? Suspeitei de morte cefálica, eu preciso período de observação. O que é o período de observação? 6 horas, de maneira geral, ou 24 horas se encefalopatia hipóxia isquêmica. Vou avaliar se o paciente tem aquelas pré-condições. Quais são as pré-condições? Saturação maior que 94, PAS maior que 100, PAM maior que 65, temperatura maior que 35, eu acho que eu não falei essa. Bom, vou avaliar, basicamente, se meu paciente tem a avaliação do coma, né, que é um Glasgow de 3, né, o coma arreflexivo, ausência de reflexo de tronco, que a gente mostrou para vocês, né, que vai ser, basicamente, reflexo automotor, coma palpebral, óculos cefálico e prova calórica, e vou fazer o teste da apneia positivo, lembrar que é somente uma vez. Posso fazer 2 intervalos, vou fazer esse teste com 2 intervalos, 2 avaliações com intervalo mínimo de 1 hora. Feito isso, eu vou fazer o exame complementar e determinação da morte cefálica, tá? E é só. – 45 minutos, foi razoável. Eu acelerei no começo, foi mal, pessoal. Pensei que ia demorar muito. Que é o Google Forms. É para me avaliar, eu vou me avaliar. Ah, não é não. Pessoal, dúvidas? Pessoal? Sério, pessoal? Nenhuma? Nenhuma? Eu queria parabenizar o senhor pela aula ministrada, doutor. Foi excelente, assim como as aulas que o senhor dá para a gente no ambulatório. Muito boa, viu? Parabéns. Certeza que foi muito bem esclarecido, muitas lacunas foram preenchidas, né? Porque não é um assunto fácil, né? É um assunto que muita gente tem dúvida, né? Então, parabéns pela aula e a Lanute, eu agradeço em nome da Lanute pela presença do senhor, por o senhor ter aceitado o nosso convite. Espero ter o senhor depois, né, em outras oportunidades. Muito obrigada mesmo. Não, que isso. Precisando, a gente está aí, tá bom? Depois eu vou só disponibilizar o slide para vocês, tá? Eu só vou pedir assim, encaminho para vocês, vou pedir para não compartilhar assim, sabe? Não botar em redes, vocês acessem aí, tá bom? Certinho? E muito obrigado mesmo, tá? Pelo convite. Como?
Desculpa, doutor, minha conexão está um pouco ruim. Se o senhor puder mandar os slides para o Liporás, para o Gabriel, tá? Eu quero, por favor. Tá, eu vou encaminhar, tá certo? Viu? Só pedir só para tomar um cuidadinho aí com eles, tá ok? Eu mando pelo WhatsApp, aí o WhatsApp acaba sendo mais fácil, tá? E no mais é isso, tá, pessoal? Sempre que vocês precisarem, tá? Eu tô à disposição, tá bom? E desculpa aí o começo aí, que talvez eu tentei dar uma acelerada, que eu fiquei com medo de ficar meio extensa a aula, mas foi um tempo razoável, tá bom? Tá ótimo, doutor. Nós que agradecemos imensamente. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco. Igualmente, até mais, viu? Até, doutor. Obrigada. De nada.